Olá, como vai? Tudo bem? Gostaria de compartilhar alguns versículos hoje. Estou pensando em Lucas, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu olho será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. Preciosos versículos falando de luz, candeia, olhos. Quando as escrituras nos falam de luz, candeia, como essa passagem, está se referindo ao testemunho. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente e bendito Salvador, entendemos que pela graça somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, como nos é mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 8, e conseguimos descansar nessa graça de Deus. Nós, buscando na palavra de Deus, agora conhecer esse bendito Salvador, nós vamos aprender que o cristão ele é deixado aqui, nessa terra, para testemunho. Quando é citado sobre a candeia no versículo 33, Lucas 11, 33, e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então todo aquele que já conheceu Jesus, o Senhor Jesus como seu bendito Salvador, agora ele tem, essa pessoa que crer, tem a capacidade de refletir luz. Não temos luz própria. O próprio Senhor fala nos evangelhos que ele era a luz. Mas o cristão tem o privilégio agora de ser luz aqui nesse mundo de trevas. Após a ascensão do nosso Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele ascendeu aos céus, o testemunho seguiu aqui, o testemunho da igreja. Como os judeus anteriormente, na outra dispensação, eles eram o testemunho de Deus, eles eram o povo de Deus, a nação de Deus. Hoje, aqueles que são salvos por Cristo são chamados também para ser o seu testemunho. De uma forma diferente de Israel, porque as Escrituras claramente distinguem o povo terreno e o povo celestial. Mas somos chamados a sermos testemunho. E quando ele fala da candeia, é exatamente esse pensamento. Não deveríamos esconder a candeia embaixo do alqueire. Eu gostaria de ressaltar também o versículo 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Está falando dos nossos olhos. Em ter o olho simples, nosso corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Esse mundo arruinado pelo pecado, esse mundo que está em trevas, ele tenta chamar a atenção daqueles que já são do Senhor Jesus, daqueles que já foram comprados por bom preço. O nosso inimigo, ele não pode roubar a nossa salvação, porque
ela está baseada na obra do nosso Senhor Jesus. Mas Satanás, o mundo e a carne, que são os inimigos do crente, do cristão agora, essas coisas tentam atrair nossos olhos para as vontades da carne, a nossa velha natureza, as coisas do mundo, e também estamos sujeitos aos dardos de Satanás. E quando fala em trevas, a segunda parte do versículo 34, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso, se referindo ao nosso olho. Então, quando nós estamos olhando para essas coisas, o mundo, a carne e o inimigo, infelizmente não vamos dar um testemunho que agrade o nosso Senhor Jesus. Porque o nosso corpo vai ser tenebroso, como figuradamente fala essa passagem. E o olho simples. Como ter o olho simples? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Então deveríamos buscar, ter um olhar simples para as coisas. Não entrar na correria desse mundo, no ritmo desse mundo, julgar as coisas pela palavra de Deus, não pelos pensamentos humanos ou pelo nosso próprio coração, que é enganoso, como o nosso próprio Senhor Jesus nos alerta. Um olho simples. O que seria um olho simples? Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 6. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que ainda estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. O próprio Senhor Jesus dando uma revelação ao apóstolo João no livro de Apocalipse. Versículo 5 fala que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos ama, o Senhor Jesus nos ama. Ele se entregou naquele madeiro quando nós éramos inimigos. Nós temos que descansar nisso, que somos amados pelo Senhor Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, em Apocalipse, o nosso Senhor Jesus faz revelações ao apóstolo João. Eu gostaria de ler mais alguns versículos no mesmo capítulo 1, versículo 17 e 18. E eu quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então o apóstolo João, quando ele olha para trás para ver quem falava com ele teve uma visão tremenda do Senhor Jesus. Ele cai aos seus pés como morto, como nos diz no versículo 17. E o Senhor coloca sobre ele a sua mão destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Para o nosso olho ser bom, simples, como lemos em Lucas, devemos estar com os olhos nesta pessoa. Nesta pessoa. Não no mundo. Os atenienses, em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo esteve lá para pregar o evangelho para eles,
o versículo fala que eles não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir alguma novidade. Será que nos nossos dias há alguma semelhança com aquela época, aquelas circunstâncias que o mundo estava na época em que Paulo andou lá em Atenas? Será que nós não estamos ocupados também em ouvir alguma novidade? Isso é se ocupar com as coisas do mundo. Mas aquele que agora é do Senhor, que foi comprado por bom preço, que foi lavado pelo seu sangue, como fala no versículo 5 de Apocalipse capítulo 1, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós deveríamos estar com a nossa atenção e nossos olhos nele. Graças a Deus, nós temos provisão para isso. Deus, em sua misericórdia, nos deu o Espírito Santo que está aqui na terra e ele nos auxilia a manter os nossos olhos fixos no nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós. Aquele que vos iniciou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Mas nós temos a nossa responsabilidade também de rejeitar as ofertas que o mundo nos faz, resistir ao inimigo e julgar a nossa carne, o nosso homem natural. A salvação é por graça, mas nós somos responsáveis agora que professamos esse nome e fomos introduzidos à família de Deus. Mas o nosso olho, quando está nessa pessoa bendita, todo o nosso corpo terá luz. Que preciosidade tem todo aquele que crê de poder ser testemunho para o nosso Senhor Jesus, enquanto estamos à sua espera aqui. O próprio Senhor fala para João, no versículo 17 do capítulo 1, não temas, eu sou o primeiro e o último. O próprio Senhor fala para João não temer. João estava com medo. Infelizmente, muitos irmãos têm medo da volta do Senhor Jesus para nos buscar. Mas não precisamos ter medo. É o Senhor. Gostaria de ler mais alguns trechos da Escritura. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nessa circunstância aqui, os discípulos se assustaram com as ondas, se assustaram quando viram o Senhor Jesus vindo por cima das águas. E qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus? Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não precisamos ter medo dessa pessoa bendita que vem nos buscar. Provai e vede que o Senhor é bom, nos diz as Escrituras. Para encerrarmos, gostaria de voltar a Apocalipse, o livro de Apocalipse, agora não no início, no seu final. Apocalipse, capítulo 22, versículos 16 ao 21. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Muita atenção agora, nos últimos 2 versículos. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Essa pessoa bendita, ele próprio está falando aqui, no versículo 20. Aquele que testifica essas coisas. O próprio Senhor revelou para João o que iria acontecer. Diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quando nós entendemos que o Senhor está às portas, está prestes a voltar, a resposta do nosso coração deveria ser: ora vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Se nós estamos com medo, nós ainda não conhecemos essa pessoa bendita. Nós não entendemos quem é essa pessoa bendita. Aquele que falou para Tomé: Tomé, há tanto tempo convosco, e diz-me: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Deus entrando na criação em prol da sua criatura arruinada. O Senhor Jesus, ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Ela era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. É esse que veio nos buscar. É essa pessoa que morreu naquele madeiro para nos salvar. Não precisamos temer. Devemos aguardar ansiosos pela sua vinda. Um último versículo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. O contexto dessa passagem é após o Senhor se entregar para ser preso e cumprir a obra que estava proposta por Deus a ele, se entregar naquele madeiro, ele foi abandonado por todos os seus. Pedro o negou 3 vezes. Mas o Senhor, após ressuscitar, se coloca no meio deles. 8 dias depois, eles estavam com medo, fechados, no aposento, com medo dos judeus, com medo do Senhor, com certeza. E o que o Senhor fala a eles? E apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Há um lar muito feliz de esplendor, onde
onde os santos em luz estarão, tributando a Jesus o louvor, que foi feito para nós redenção. Em um lar muito feliz estaremos contigo, Senhor. Em um lar muito feliz estaremos contigo, Senhor.